Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso tópico, agentes públicos e servidores públicos, perfeito? Olha só, na aula passada a gente parou falando de remoção, beleza galera? E vamos dar continuidade aqui, lembrando, tá? Remoção não é forma de provimento, é forma de deslocamento, ok? Não confundam isso, olha só. Nesse instituto, permanece com o seu cargo, porém é deslocado para praticar atos de sua função em outra unidade do mesmo quadro, podendo ser em local distinto ou não. Exemplo, o servidor lá da agência do INSS, ele deixou de trabalhar na agência de um determinado local e foi para a agência de um outro bairro. Lembrando, tá? Ele vai junto com o cargo dele, ó. O cargo dele é o banco é o cargo, eu sou o servidor. Eu vou para lá, ó, ele vai junto comigo. Perfeito? Estamos juntos? Tá? Não pode confundir isso daí, tá bom? Ele permanece com o cargo dele, tá? Show de bola. Cadê? Pum, 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 pum. Não confundir remoção com transferência, já expliquei isso para você na aula passada, que transferência é inconstitucional, beleza? E a remoção é a forma de deslocamento e transferência era uma forma de provimento antiga que foi extinta. Vamos lá, aqui ó, artigo 36 da 8.112, ele diz: a remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede, ou seja, a pedido ou de ofício, ou ele pediu para ir, ou a administração mandou ele ir obrigatoriamente, tá bom? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Isso aqui a gente fala. Um cuidado é o seguinte, quando é que ele pede para ir e a administração pública, mesmo não querendo que ele vá, ela tem que deixar que ele vá, ou seja, que independe do interesse dela. Para acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes do Estado, Distrito Federal, município, que foi deslocado no interesse da administração para outra localidade, ou por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro, ou dependente que viva as suas expensas e conste no seu assentamento funcional condicionado à comprovação por junta médica oficial. O que seria isso? Você está lotado, se a policial federal está lá na fronteira e o teu parente tem uma doença que só tem como tratar em São Paulo, você pede remoção para ir para a Polícia Federal de São Paulo, a administração, lógico, mediante avaliação por junta médica, tem que deixar, vai te remover para lá. Ok? E em virtude de processo seletivo promovido, como é que funciona isso? Quando eu tenho mais gente querendo do que o número de vagas. Por exemplo, você é um policial federal, abriram 3 vagas em Santa Catarina, só que 15 policiais querem, beleza? Vamos fazer concurso de remoção, beleza? E aí, analisando os critérios que vai ser determinado por aquele órgão, aquele que tiver classificado lá dentro daquele número de vagas, ele vai naquele concurso de remoção, independente da administração querer ou não que ele vá. Tá bom? E depois eu tenho a redistribuição, que é quando o cargo, ou seja ele efetivo, ocupado ou vago, ou seja, ele estando vago ou não, com vacância ou não, ele é deslocado para outro órgão ou entidade do mesmo poder, que foi aquele lance que eu falei para vocês. Eu tenho o órgão do Ministério da Agricultura e o órgão do Ministério da Saúde. Eu tiro 10 cargos de técnico do Ministério da Agricultura e mando para o Ministério da Saúde. Ou seja, eu tirei o cargo de um órgão e mandei para o outro. Eu fiz uma redistribuição, tá? O artigo 37 da 8.112, ele diz o seguinte, que redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central, né, do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Tá, e que preceitos eles têm que observar? Interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção das essências da atribuição dos cargos. Óbvio, eu não vou pegar e vou mandar o cara fazer uma atribuição totalmente diferente do que ele fazia antes. Tá? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade e habilitação profissional, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Perfeito? A redistribuição ela é basicamente para que o serviço público seja prestado de forma adequada, eficiente, de forma que a necessidade de serviço da administração seja suprida. Então, por exemplo, eu estou tendo uma necessidade maior dentro de um determinado ministério, então eu vou pegar esses cargos do outro ministério, estando eles ocupados ou não. Perfeito? O nome disso é redistribuição. Diferente do cara que se desloca dentro do mesmo quadro, tá? Que é o servidor se deslocando sem perder o cargo. Agora, na redistribuição, eu mexo com o cargo dos servidores, estando eles ocupados ou não. Tá bom?
foi? Aqui, ó, aquela atenção que eu já falei, redistribuição e remoção não são formas de provimento, são formas de deslocamento, tá? Substituição. A substituição, eu vou trazer para vocês aqui o que a própria Lei 8.112 diz. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefias ou ocupante de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno. O que é isso? Por exemplo, o cara é o chefe, é o diretor. Quem é o substituto? É o vice-diretor, é o subchefe. Ele já vai ser indicado direto lá no regimento interno. Ou, no caso de omissão, ou seja, não tem nenhum indicado, previamente designado pelo dirigente máximo do órgão ou autoridade. Ou seja, se eu tenho um diretor, eu tenho o vice-diretor. Se eu tenho o chefe, eu tenho o subchefe. Já está direto lá. Agora, às vezes o cara ocupa um cargo que não tem um substituto direto. Aí depende de designação. Ok? Perfeito, galera? Show de bola? Vamos lá. Então, a substituição ela não é algo para sempre. Ela vai ser o quê? Temporária. Perfeito? E o substituto ele assume o cargo assim que ele estiver vago. E será, você está se perguntando como fica o cargo do servidor se ele assumiu a substituição? E como fica a renda dele? Como vai ficar isso? Tu pensa, peraí, se ele está substituindo o outro, e o cargo dele? Se ele está substituindo o outro, ele vai receber como isso daí? São duas perguntas que você se faz. Aqui, ó, o legislador ele já pensou em tudo, tá? Ele vai fazer o quê? Os cargos serão cumulativos, ou seja, ele vai trabalhar no dele e vai acumular as funções do outro. Perfeito? Ainda vai ocupar a função do outro. Olha o parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente, cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, ou seja, ele está ferrado, vai ter que trabalhar nos dois. Aqui, ó, do cargo ou função em direção e chefia de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Como é que funciona isso? Tá? O que eu terminei de falar é isso aqui, tá? Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. O que significa isso? Ele vai, como é que se fala? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ocupar aquele outro cargo, ele ocupa, sim, e aí ele vai pegar, ocupando aquele cargo, acumulando as funções, ele ainda vai optar por onde ele vai receber durante esse período que ele vai estar como interino, entendeu? Perfeito, galera? Estamos juntos? No caso acima marcado o servidor, ele deverá optar por qual remuneração será cabível. Perfeito? É isso que traz a própria Lei 8.112. Estamos juntos? Vamos lá, galera? Agora vamos fazer algumas questõezinhas em cima dos tópicos que a gente estudou. Perfeito? Só para a gente finalizar aí com chave de ouro. Tá bom? Bem facinho. Olha só. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração? Certo ou errado? Errado, porque você sabe que o agente público, ele pode exercer a função pública e ele pode ser remunerado ou não. Aqui ele afirma que é remunerado, então está errado. Questão 2. Aqui, ó, senadores, vamos ler. Senadores, deputados e vereadores são considerados agentes políticos. Certo ou errado, galera? Errado. Você já percebeu lá, ó, vereador, ele não vai ser considerado o agente político. Perfeito? Já expliquei isso para vocês lá atrás. Ih, caraca, eu falei besteira, peraí. Deixa eu parar de novo. Vamos lá, edição. Eu dei uma pequena pausa aqui só para acertar o material. Vamos lá, galera. Agora nós vamos fazer questões a respeito do tópico que a gente estudou. Show de bola? Vem comigo. Olha só. Agente público é aquele que exerce emprego ou função pública mediante remuneração? Certo ou errado? Errado, gente, porque ele pode desempenhar mesmo que não seja remunerado. Se lembra dos honoríficos? Olha o mesário, olha o jurado. Beleza? Ele pode ou não receber remuneração por aquilo e ele vai ser um agente público, tá bom? Errada. 2. Senadores, deputados, vereadores são considerados agentes políticos. Certo ou errado?
Certo, galera? Quem são os agentes políticos? Chefe do executivo, os membros do poder legislativo. A dúvida que a gente tem, que a doutrina traz, é com relação aos membros do Ministério Público e os membros da magistratura. Perfeito? Então, gabarito certo. Vamos lá. 3. Os magistrados, agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, têm plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, bem como prerrogativas próprias e legislações específicas. Certo ou errado? Certo. Se lembra que eu fiz para vocês, ó, o mapinha? Agentes políticos, ou agentes públicos, lá em cima. Agentes políticos, aí eu puxei chefe do executivo, membro do legislativo e os membros integrantes da magistratura e do Ministério Público. Beleza? Questão 3, ela é certa. Vamos lá. 4. Laura foi contratada pelo Poder Público Federal por tempo determinado, olha o temporário aí, para atender necessidade temporária e excepcional, olha as palavras-chave, de interesse público, sem ter sido submetida a prévio concurso público, óbvio. Nessa situação, a contratação ela é válida? Sim, já que o concurso público não é indispensável para a investidura e para o exercício da função pública. Galera, concurso público é para ocupar o quê? Cargo ou emprego público. Se ele vai desenvolver tão somente função, o temporário só tem função, ele não tem cargo nem emprego. Então, nesse caso, o máximo que pode existir é um processo seletivo simplificado. A questão 4, ela está certa. 5. A Constituição Federal determina que a obrigatoriedade da União, Estados e Distrito Federal e os municípios de instituírem no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta e de todas as entidades da administração indireta. Certo ou errado? Errado, porque o erro está aqui no final. E de todas as entidades da administração indireta. Não. É só da administração o que, gente? Autárquica e as fundações públicas de direito público. As empresas públicas e sociedades de economia mista não entram nesse esquema aqui. Perfeito, galera? Foi? Então essa daí está errada. Vamos para 6. Os jurados das sessões de tribunal do júri e os mesários convocados para os serviços eleitorais nas eleições são classificados pela doutrina majoritária do direito administrativo como agentes particulares em colaboração, embora sejam particulares, executam certas funções especiais que podem ser qualificadas como pública. Certo? Se lembra? Agente público, eu tenho agente político, servidor público, que tem em sentido amplo, que tem em sentido estrito, empregado público e temporário, os militares e os particulares em colaboração, que é esse daqui. 6 está certa, beleza? 7. Os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agente honorífico. Errado, galera. O honorífico é aquele que vem o quê? O honorífico ele é considerado o quê? Um agente público. O honorífico é aquele que vem pela sua condição cívica. Ele está dizendo aqui, ó, os ocupantes de cargo ou função em comissão são considerados agentes honoríficos. Não, galera. O cargo em comissão ele é considerado como servidor público em sentido estrito, mas ele não tem estabilidade, ele é remunerado por aquilo ali. Beleza? Estamos juntos? O temporário, ele ocupa uma função. Beleza? Então, eles estão dentro daquele conceito de servidor público em sentido amplo. O honorífico, ele está lá dentro do conceito em particular e colaboração. Tá bom? Mesário, jurado, tá? Então, essa daí está errada. 8. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que, previstas na estrutura organizacional, devem ser cometidas a um servidor. Gente, mais certo do que isso, impossível, tá? Corretíssima essa daí. Tá bom? Corretíssima. Muito mole, muito mole, muito mole. Vamos lá. Questão 9. Vem comigo. A investidura no cargo público ocorre com a nomeação, sendo de 30 dias o prazo para o nomeado tomar posse. Errado, porque a investidura, ela ocorre aqui, ó, com a posse. A nomeação é provimento. O tio explicou isso para você. Lembra? Então isso daí está errado. 10.
São requisitos para investidura em cargo público, entre outros, idade mínima de 18 anos, certo. Aptidão física e mental, certo. Podendo as atribuições do cargo justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, certo. 10, o gabarito é certo. Vamos para a próxima. 11, está aqui embaixo. Vamos lá. A promoção constitui investidura derivada, enquanto a nomeação traduz investidura originária do servidor público. Certo? Forma de provimento, aqui ó, forma de provimento originária. Originária é o quê? Nomeação. Derivada é o quê, gente? Derivada, perdão. Derivada é aquela que derivou um dia da nomeação. Olha, a promoção constitui investidura derivada. Por quê? Para ele ser promovido, um dia ele deve ter sido o quê? Nomeado. Beleza? A 11 está correta. Vamos aqui agora. 14. Professor estrangeiro que resida no Brasil e pretende ocupar cargo público em universidade federal, somente poderá atuar como professor visitante, visto que a investidura em cargo público é restrita a brasileiros natos ou naturalizados. Já expliquei para você que está errado, que as universidades, centros de pesquisas ou de estudo ou de tecnologia, fica facultada a contratação na forma da lei. Isso está no artigo 207 da Constituição Federal. Tá bom? Gabarito errado. Próxima. Embora está 14 e 17, é porque eu fiz algumas eliminações para ficar mais correto isso daqui para vocês, tá bom? Vamos lá. 17. A forma de ingresso para exercer qualquer cargo, emprego ou função pública é por meio de concurso público conforme legislação vigente. Certo ou errado? Fala para mim. Errado. E o cargo em comissão? Tem concurso? Não. E a função do temporário tem concurso? Não. Então 17 está errada. Tá? Vamos lá. 18. Em hipóteses excepcionais e plenamente justificadas, é possível o preenchimento de cargos públicos permanentemente mediante contrato administrativo. Gente, isso é um absurdo, né? Preenchimento de cargo público permanentemente só através de concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Ridículo isso daí, tá errado. 19. A contratação temporária é regulamentada como possível desde que seja feita para atender interesse público de caráter excepcional. Ou seja, olha a palavra-chave, excepcional. Se falou temporária, tem que ter a palavra excepcional. Beleza? É a natureza excepcional, tá certo. Gabarito certo para 19, tá? Próxima. Segundo entendimento firmado pelo STJ, o candidato aprovado fora das vagas previstas originariamente no edital, mas classificado até o limite das vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, possui direito líquido certo à nomeação e à posse, se o edital dispuser que serão providas, além das vagas oferecidas, as outras que vierem a existir durante a validade do certame. Nas aulas passadas eu trabalhei exatamente isso daqui com vocês, justamente porque foi objeto de questão do CESP. Tá certo isso daqui. Tá? Ainda que ele tenha sido aprovado, a regra é aprovado fora do número de vagas, mera expectativa de direito. Mas se o edital falou que iria ter cadastro de reservas além das vagas, e no próprio edital disse que conforme forem surgindo as vagas eles seriam nomeados e empossados, aí passa a ter direito líquido certo à nomeação e à posse, tá bom? Questão 21, gabarito é certo, tá? Vamos lá. 24 agora. Ih, caramba, passei demais, perdão. 24. Ainda que interinamente é vedado ao servidor público exercer mais de um cargo em comissão. Errado, acabei de explicar para vocês lá que ele pode na condição de interino, de substituto. Aqui é aquele tópico da substituição. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai acumular as duas funções e vai optar pela remuneração de um dos cargos durante a interinidade. Tá? 25. Os servidores ocupantes de cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração, desde que não ocupem também cargo efetivo, submetem-se ao regime geral de previdência social. Isso é óbvio, gente. Se ele ocupa um cargo em comissão, ele não vai ser regime próprio de previdência social, a não ser que ele seja servidor público. Fora isso, ele está lá no RGPS. Questão 25, correto. Falei em sala de aula isso com vocês também, tá? Vamos lá, questão 26. Na administração pública, admite-se a contratação sem concurso público,
Olha, admite-se a contratação sem concurso público e por tempo determinado para. Se é por tempo determinado e falou sem concurso público, tem que ter palavras aí. Ele tem que falar de excepcionalidade, necessidade, olha só. Por tempo determinado de servidores temporários para atender a necessidade passageira e excepcional. Interesse público, sendo que esse tipo de servidor exerce função sem estar vinculado a cargo ou emprego. Galera, perfeito, certíssimo, falamos em sala de aula. O cara que ocupa o cargo, o temporário, ele nem tem cargo nem emprego, ele só exerce função. Ok? Gabarito certo para 26. Vamos lá para 27. O direito à livre associação sindical é aplicável ao servidor público civil, show de bola. Mas não abrange o servidor militar, já que existe norma constitucional expressa que veda aos militares a sindicalização e a greve. Falei também em sala de aula com vocês. O servidor, ele pode se sindicalizar? Pode. Ele pode fazer greve? Pode, desde que ele não seja militar, porque o militar ele não pode, tá bom? Questão 27, gabarito ela é certa. 28. Os vencimentos dos servidores públicos podem ser objeto de arresto, sequestro e penhora para pagamento de dívidas comerciais? Gente, errado. Não pode. Não pode sofrer arresto, sequestro e penhora, porque tem natureza salarial, remuneratória. Não pode, galera. Beleza? Ele não pode. Ah, lógico, a não ser que seja pensão alimentícia, mas aqui está errado. 28 está errado. 29. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores ao pago do Executivo? Errado! Não podem! É o texto da lei, ele só tirou o não daqui. É o texto da Constituição Federal. 29 está errado, gente. Vamos lá. 31. A remuneração do servidor público pode ser fixada ou alterada apenas mediante lei específica, certo? Para se enquadrar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, para a gente não ter rombo orçamentário. É vedada equiparação, remuneratória, vinculação, tudo isso só através de lei que eu vou trabalhar com a remuneração do servidor. 32. A acumulação lícita de cargos públicos por parte do servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade de horários, certo? Em regra, a acumulação ela é vedada, salvo as acumulações lícitas. E mesmo assim, quando forem lícitas e excepcionais, tem que haver compatibilidade de horários. Tá certo a questão 32. 33. O servidor público federal investido em mandato eletivo municipal somente será afastado do cargo se não houver compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado, em caso de afastamento, optar pela sua remuneração. Cuidado que isso daí tem a armadilha do inimigo, tá, gente? Tem uma armadilha aí. Porque não é o servidor público federal investido em mandato eletivo municipal somente será afastado do cargo se não houver compatibilidade. Cuidado, cuidado. Tá? Por quê? Servidor público federal, ele foi investido em cargo eletivo municipal, pode ser prefeito ou pode ser vereador. Se for prefeito, obrigatoriamente ele tem que se afastar e optar pela remuneração. Se for vereador, vai analisar. Existe compatibilidade de horários? Tem. Trabalha nos dois, recebe nos dois. Não tem compatibilidade de horários? Aplica-se a regra do 38, inciso 2, que é a do prefeito. Afasta-se e opta. Questão 33, ela está errada. Beleza? Vamos lá. 35. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Errado, né, gente? 3 anos de efetivo exercício e mesmo assim através de avaliação especial de desempenho que analisa o PRIDA. Produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa e disciplina. Já explicamos isso aqui. Está errado. 38. Para os servidores públicos estáveis, uma das hipóteses de perda do cargo é a extinção desse. Errado, galera. Errado, né, gente? Pelo amor de Deus, até porque se o cargo for extinto, ele vai ser colocado em disponibilidade. E para extinguir cargo público só através de lei, se ele estiver ocupado, ok? 39. Por questão de soberania nacional, os estrangeiros não poderão ter acesso a cargo público de caráter efetivo. Eu não vou nem terminar de ler, gente. Está errado. Ele pode ocupar cargo público? Pode.
nos centros de pesquisas, de estudos universitários, que eu já expliquei para vocês, na forma da lei. Está errado. Tá? Artigo 207 da Constituição Federal. Por fim aqui, ó, vamos lá. Nossa, aqui, ó, não, por fim não, ainda falta um pedacinho ainda. 41. Com referência a processo administrativo e à lei. Vamos lá. Um servidor público federal foi demitido após o devido processo administrativo. Foi demitido. Gerou vacância. Contra o ato de demissão que ajuizou a ação judicial, na qual obteve decisão favorável à sua reintegração, ou seja, anulou a decisão, em decorrência da nulidade do ato de demissão. Nessa situação, o servidor será reintegrado, até aí está certo, e não terá direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos no período de afastamento. Gente, errado. Está errado por quê? Até aqui está certo. Mas nessa situação ele tem direito ao tempo de serviço, a tudo que ele deveria receber. Por quê? Porque na reintegração, se lembra do mapa mental que eu fiz para vocês? Ela vai ser devida a uma anulação, e a anulação opera com efeitos ex-tunc, T de testa, tunc, tem retroatividade. Então eu tenho que restaurar toda aquela ordem, e ele ainda vai receber indenização por isso, galera. Então fiquem ligados nisso, não demole. Está errado só esse final, do ponto para frente está errado, até aqui está certo. Gabarito errado, né? Óbvio. Vamos lá. E por fim, a última questão. Professor estrangeiro que resida no Brasil e pretenda ocupar cargo público em universidade federal somente poderá atuar como professor visitante, visto que a investidura do cargo público é restrita a brasileiros natos ou naturalizados. Já fizemos essa questão aí, beleza? Essa daí do TCE do Rio Grande do Sul. Concurso excelente. Gabarito errado, galera. Aqui está o gabaritozinho final para vocês acompanharem. Perfeito? E eu agradeço a sua presença até o final, galera. Esse bloco ele foi mais sintético, que a gente só revisou falando a respeito, né, fazendo algumas questões de prova para deixar o conteúdo fixado para vocês. Agradeço a sua presença até o final, que para mim é um sinal de respeito. E vai lá, fala, tá gostando da aula, não tá gostando, entendeu? Só não fala assim, né? Igual eu já vi lá, o aluno reclamando, mas ele reclamou porque a internet estava ruim, aí caía. Aí me dava nota ruim, a culpa não é minha. Mas galera, conte comigo, nós estamos juntos até a posse e eu acredito na sua vitória. Um beijo grande no seu coração, um abraço aí bem forte e caia dentro e conte sempre comigo. Tá bom? Quiser me adicionar lá, @Prof. Geraldo Neto no Instagram, no Facebook Geraldo Neto, você vai me achar, tá bom? Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até a posse. Tchau, tchau. Clique lá.